Olá, meninos do oitavo ano, tudo bom? Vamos para a nossa aula da semana, ok? Aula de polinômios, ok? A continuação da aula 19, da aula de monômios. O próprio nome já diz, poli, muitos, monômios, nômios, termos. Então, polinômios são muitos termos, termos algébricos, tá? Mas eu só adiantei um pouquinho, vamos ao conteúdo. Então, nas aulas anteriores, trabalhamos com um termo algébrico que nós chamamos de monômio, ok? Esse termo tem a característica de ser o quê? O produto de um coeficiente numérico e uma variável, ou o produto de duas ou mais variáveis. Então, o que é a característica de um monômio? É ter apenas a operação da multiplicação, ou a multiplicação de um número por uma variável, ou a multiplicação de duas ou mais variáveis. É claro, uma variável apenas também é um monômio, ou um número inteiro, um número real, também é um monômio, ok? Então, beleza. Então, isso é a característica de um monômio. A única operação que nós temos no monômio é a multiplicação, tá? Isso nós vimos nas aulas anteriores. Vimos também que só podemos adicionar ou subtrair se eles tiverem a mesma parte literal. Então, se eu tenho monômios que não têm partes literais semelhantes, nós não podemos somar. Por exemplo, eu não posso somar o x com o y, porque eu tenho variáveis diferentes. Agora, se eu tivesse 3x mais 5x, termos semelhantes, né, a mesma parte literal, então eu posso somar 8x. Agora, se eu por acaso eu tiver 3x mais 5y, eu não posso somar porque eu não tenho partes literais semelhantes, tá? Então, vimos que não podemos adicionar ou subtrair monômios que não sejam semelhantes, ou seja, que não possuem a mesma parte literal. Quando temos a adição ou subtração de dois ou mais monômios, que é esse caso aqui embaixo, quando eu tenho a soma ou adição de dois ou mais monômios não semelhantes, nós vamos chamar esse termo algébrico de polinômio, ok? Então, polinômio é a soma de vários monômios, ok? De monômios, lógico, não semelhantes, tá? Então, a característica desse daí. Os monômios, eles não podem ser semelhantes. Então, quando eu somo, eu não posso somar caras que não têm a mesma parte literal, ok? Então, polinômios vem do grego poli, muitos, mono mais io é distribuição ou termos. Muitos termos ou muitas distribuições. É essa a definição da palavrinha polinômio, ok? Então, vamos fazer algumas observações. Quando nós temos apenas um monômio, nós temos um termo algébrico, ok? Então, apenas um termo algébrico é um monômio. Foi o exemplo que eu coloquei lá, 3x, xy, x sobre 3, tá? Então, eu tenho apenas um termo algébrico. Quando eu tenho dois termos algébricos, ou seja, dois monômios, nós vamos chamar de binômio. Ou seja, são dois monômios com um sinal de mais ou menos entre os termos, ok? Então, binômio, dois monômios. Nós vamos também ter o trinômio. Trinômio são três termos algébricos com um sinal de mais e menos ou menos entre esses termos. Então, eu vou ter três monômios, eu vou chamar de trinômio. Agora, se eu tiver mais de 4 termos algébricos, nós vamos chamar de polinômio, tá? Então, se eu tenho apenas um termo, é monômio, sem problema nenhum. Agora, eu tenho dois monômios, chamo de binômio. Tenho três monômios, trinômio. E se eu tiver mais de 3, ou seja, mais de 4, 4 ou mais, eu vou chamar de polinômio. Então, vamos ter os exemplos aqui, ó. 2xy, isso aqui é um monômio. Então, eu tenho um termo algébrico. Então, vamos chamar de monômio. Ô, letrinha feia. Tá? Próximo.
Eu tenho aqui, ó, dois termos algébricos com sinal de mais entre eles. Então, aqui eu tenho um binômio. Ok? Tenho agora três termos algébricos com sinal de mais entre eles. Três termos, são três monômios. Então, vou chamar de trinômio. Ok? E quando eu tiver mais, tá vendo? Eu tenho o sinal de mais, menos, mais e mais. Eu tenho quatro termos algébricos. Ali, na verdade, desculpa, eu tenho 5 termos algébricos. A partir de 4 termos, eu tenho o chamado o polinômio. Polinômio. Ou seja, muitos são binômios, 3 termos trinômio, acima de 4 eu tenho o polinômio, muitos termos. Então, polinômio é qualquer adição algébrica de monômios. Atenção, adição, mais ou menos, ok? Então, qualquer adição algébrica de monômios, monômios não semelhantes, eu vou chamar de polinômio. Então, essa observação é bem importante, ok? Não vamos deixar passar. Então, grau de polinômio. O grau de polinômio reduzido, não nulo, é dado pelo seu termo de maior grau. Então, eu vou ter vários monômios, e o grau desse polinômio vai ser o grau do maior monômio que nós temos dentro desse termo, tá? Desse polinômio. Por exemplo, então aqui eu tenho a cubo x menos 2a quarta x cubo mais 9ax ao quadrado. Então, esse aqui é o meu polinômio, ok? Tenho aqui 1, 2, 3 termos. Eu tenho o meu trinômio, ok? 3 termos, trinômio. Agora, vamos calcular aqui o grau. Então, aqui eu tenho uma parte literal, é só somar os expoentes. Então, 3 mais 1, 4. Então, é do quarto grau. Agora, a segunda parte literal, que é diferente do primeiro. Então, nós temos a elevado a 4, x elevado a 3. 4 mais 3, sétimo grau. Terceira parte literal, diferente das outras anteriores. Eu tenho a elevado a 1 e x elevado a 2. 1 mais 2, 3. Qual é o maior grau? Então, qual é a parte literal que tem um maior grau? Ora, a parte literal que tem um maior grau é esse segundo aqui, ó, a elevado a 4, x elevado a 3. Então, este trinômio, ou polinômio, né? Ele é um polinômio do sétimo grau, ok? Por quê? Porque a parte literal, essa parte literal aqui, ó, o a quarta x elevado a 3, ele tem um maior grau do que as outras partes literais, ok? Vamos a um outro exemplo. Aqui eu tenho um binômio. Então, aqui, ó, um monômio, dois bonômios. Então, eu tenho um binômio com x elevado a 3, y elevado a 1, 3x ao cubo, y elevado a 2. Vamos somar aqui para ver qual é o grau. 3 mais 1, 4, quarto grau. Como essa parte literal é diferente do outro, então x elevado a 3, y elevado a 2, 3 mais 2, 5. Então, esse binômio, ou polinômio, tanto faz, eu chamar de bi ou polinômio, ele é do quinto grau. Então, nós temos o polinômio x ao cubo y mais 3x ao cubo y ao quadrado. Ele é um polinômio do quinto grau, ok? Então, essa é a característica do grau do polinômio. Então, o grau do polinômio vai ser o grau do expoente do maior parte literal, o grau do maior parte literal que nós temos. Tá? Então, eu vou pegar vou calcular todos os graus, né, das partes literais, e aquele que tiver o maior grau é o grau do polinômio. Então, uma observação é da seguinte forma. Se o polinômio estiver escrito apenas com uma variável, o seu grau vai ser determinado pelo maior expoente. Por exemplo, olha aqui, ó. Então, temos um trinômio. 2x ao quadrado, 3x, 4. Esse 4 aqui é como se fosse x elevado a 0. Então, opa, só um instantinho. Então, vamos lá, que houve um errinho aqui. Então, vamos apagar. Apaguei. Então, vamos voltando.
Então, aqui eu tenho 4. 4 é um termo independente, ele é um polinômio de grau zero. Tá vendo aqui? Ó, é um monômio de grau zero, desculpa. Então, eu tenho 4x elevado a zero, que é a mesma coisa que 4. Ou seja, x elevado a zero dá 1, 4 vezes 1 é 4. Então, todas as variáveis são x, ó. X, x e x. Só que a parte literal, essa parte literal ela é do segundo grau, porque tem expoente 2. Essa daqui é do primeiro grau e essa daqui é do zero grau. Ok? Então, qual é o maior expoente que nós temos aqui? É o x ao quadrado. Então, ele é um polinômio de segundo grau. Aqui do y, a mesma coisa. Ó, eu tenho y elevado a 6, y elevado a 4, y elevado a 3 e vou ter o y elevado a 0. Ok? Então, qual é o maior grau que nós temos aqui? É o y elevado a 6. Então, ele é um polinômio do sexto grau. Então, essa ordem aqui, isso é importante, porque só valem para polinômios que têm apenas uma variável. Não tem apenas uma parte literal. Presta bem atenção. É ter apenas uma variável, a natureza da variável. Ou seja, todas as variáveis aqui são x. Aqui em cima não. Aqui é ax, mas as partes literais são diferentes. Eu tenho a ao cubo x, a quarta x ao cubo, a 1 x ao quadrado. Tá? Então, eu tenho que saber identificar grau do polinômio por um polinômio com mais variáveis e um polinômio apenas com um tipo de variável. Ok? Então, atenção ao grau do polinômio. Vocês vão me perguntar assim, lá na frente, os valores desse x aqui, ou desses a e x, quando eu resolver isso aqui na forma de uma equação. Então, vai me devolver aqui os valores do x. Mas isso lá na frente, quando nós formos falar de equações. Ok? Redução ou simplificação de polinômios. Reduzir ou simplificar é escrever o polinômio de uma maneira mais simples, operando todos os termos semelhantes. Ok? Então, eu vou ter um polinômio com vários termos, vou juntar os termos semelhantes e vou operar aqueles que eu posso operar. Ok? Tá? Então, eu vou reduzir, eu vou pegar um polinômio com, por exemplo, de 10 termos e vou reduzir esse polinômio por um polinômio de 3 termos, de 2 termos, ou até com menos termos, ok? Então, vamos aqui um exemplo. Olha o polinômio inicial, x ao quadrado mais xy mais xy, x ao quadrado mais xy. Então, aqui eu tenho xy, xy e xy, eles são semelhantes. Então, eu juntei todo mundo aqui, ó. Juntei todos os xy. Tenho o x ao quadrado e tenho o x ao quadrado. São semelhantes, juntei aqui. Ou seja, nós aplicamos a propriedade comutativa. O que diz a propriedade comutativa? Você pode trocar os elementos de posição, que o resultado final da operação não muda. Ok? Então, você pode pegar as parcelas, mudar as parcelas de posição, tá? Que o resultado final dessa adição ela não vai mudar. Ok? Então, vamos somar os termos semelhantes. X ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, né? Vamos somar aqui. Então, aqui eu tenho 1 mais 1, 2x ao quadrado. Lembrando, a gente soma os coeficientes e repete a parte literal. Aqui, quantas vezes o xy está aparecendo? 3 vezes. Então, eu tenho 3 vezes xy. Ok? Então, o polinômio reduzido, tá? Então, o polinômio reduzido deste polinômio é o 2x ao quadrado mais 3xy. Então, eu tinha um polinômio com 1, 2, 3, 4, 5 termos, passei a ter um polinômio de 2 termos, ou seja, um binômio. Binômio, ok? Então, isso é reduzir o polinômio. Vamos para outro exemplo. Então, aqui eu tenho, ó, vários termos, entre eles esses aqui que estão dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar do parênteses. Então, repetindo 3x ao quadrado, sinal de menos do lado de fora, troca o sinal de quem está dentro. Então, menos menos vira mais 9x, menos mais 4 vira menos 4. O sinal de mais repete o sinal que está dentro.
Então, mais menos 7x fica menos 7x. Mais x ao quadrado fica mais x ao quadrado. E mais menos 3 fica menos 3. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Opa, então olha aqui, ó. Eu tenho 3x ao quadrado com x ao quadrado. Então, aqui eu tenho 3 mais 1 vai me dar 4x. Eu tenho 9x com menos 7x. 9 menos 7 vai me dar 2x. E eu tenho menos 4 com menos 3. Então, menos 4 menos 6, menos 3, devo 4, devo 3, devo 7. Então, o polinômio reduzido fica 4x ao quadrado mais 2x menos 7 é a forma reduzida deste polinômio grandão aqui. Ok? Então, simplificar ou reduzir polinômios é você escrever os polinômios. Tá? Escrever ou simplificar esses polinômios. Lembrando que operando apenas os monômios semelhantes. Tá? Então, quando eu falo de adição de polinômios, é isso que nós vamos fazer daqui para frente. A adição de polinômios é simplesmente pegar os termos semelhantes e somar. Ok? E lembrando, eu só posso somar os termos que tiverem a mesma parte literal. Tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Vamos esse daqui. Olha, vamos aqui esse primeiro exemplo aqui, ó. Escrevo os polinômios na seguinte forma reduzida. Então, quem eu posso somar? Então, eu vou verificar, olha lá, eu vou verificar. Tem um termo semelhante ao ax ao quadrado? Opa, vamos ver aqui. Ax ao quadrado, olha, eu tenho aqui o 3ax, desculpa, ao quadrado x. Quem é o termo semelhante ao a quadrado x? É o 3a quadrado x. Tem um outro? Tem, olha aqui, ó. Eu tenho o 2 ao quadrado x. Então, nós vamos somar esses termos. Então, eu vou ter 2a quadrado x mais 3a quadrado x menos 2a quadrado x. Vamos sobrar aqui o 3a quadrado x. Beleza? Agora, vamos ver os outros termos. Então, nós temos aqui o a quadrado x quadrado. Quem é semelhante a ele? Opa. Semelhante a ele, nós temos o a quadrado x quadrado, né? A quadrado x quadrado. Então, vamos somar. Então, nós temos menos 5a quadrado x quadrado mais a quadrado x quadrado. Aqui é 1, né? Então, 1 ao quadrado x quadrado. Vamos somar? Menos 5 mais 1 vai dar menos 4a quadrado x quadrado. Vamos para o próximo termo. Então, aqui nós temos ax quadrado. Quem é o termo semelhante a ele? Opa, olha aqui, ó, 5ax quadrado. Então, vamos somar. Então, nós temos menos 7ax quadrado mais 5ax quadrado, que vai dar menos 7 mais 5, menos 2ax quadrado. Então, qual é a solução dessa redução desses polinômios? É só juntar os resultados. Então, nós temos 3a quadrado x menos 4a quadrado x quadrado menos 2ax quadrado. Ou seja, reduzindo este polinômio inicial, eu chego nesse trinômio aqui. Beleza? E aqui eu não posso somar, por quê? Porque as partes literais são diferentes. Aqui é a quadrado x, aqui é a quadrado x quadrado e a x quadrado. São termos diferentes, não são termos semelhantes, então eu não posso somar. Ok? Então, fica aqui para vocês fazerem esses exercícios, tá? Com vocês, e durante a semana nós vamos corrigir. Ok?
Bons estudos e até a próxima aula. Beijos a todos. Tchau, tchau.